Com um olhar firme e a voz suave, ele sussurrou: "Não tenha medo." O toque dele fez o coração dela disparar, e entre o tremor e o suspiro, nasceu algo que nenhum dos dois esperava. Um amor intenso, puro e proibido. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continua. O sol já despontava no horizonte quando Beatriz abriu os olhos. O pequeno quarto na periferia de São Paulo ainda guardava o frescor da madrugada. Mas ela sabia que em poucas horas o calor tomaria conta da cidade. Espreguiçou-se devagar, sentindo cada músculo do corpo cansado protestar. Aos 26 anos, seu corpo já carregava o peso de uma vida inteira de trabalho. Levantou-se com cuidado para não acordar Dona Cecília, sua mãe, que dormia no quarto ao lado. A parede fina não bloqueava os sons da tosse, que nas últimas semanas tinha se tornado mais frequente. Beatriz franziu a testa, preocupada. Precisava conseguir dinheiro para os novos remédios que o médico do posto de saúde havia receitado. Na pequena cozinha, preparou um café forte e separou 2 fatias de pão que sobraram do dia anterior. Enquanto comia, revisava mentalmente sua rotina. Hoje começaria seu trabalho na Torres Empresarial, um dos edifícios mais imponentes do centro financeiro da cidade. A empresa de limpeza para a qual trabalhava havia conseguido o contrato, e Beatriz, com sua discrição e eficiência, foi uma das primeiras a ser escolhida. "Filha", a voz rouca de Dona Cecília interrompeu seus pensamentos. "Já vai sair?" Beatriz se levantou e foi até o quarto da mãe. Dona Cecília, uma mulher de 55 anos que aparentava muito mais, estava sentada na cama, com os cabelos grisalhos despenteados e os olhos fundos pelo cansaço. "Sim, mãe. Hoje é meu primeiro dia naquele prédio que te falei. Torres Empresarial." "Ah, sim." Dona Cecília tossiu. "Aquele bem grandão que aparece na televisão?" Beatriz sorriu, ajudando a mãe a se levantar. "Esse mesmo." "Deixei seu café pronto e os remédios da manhã separados. Volto antes das 8 da noite, tá bom? A dona Jurema disse que passa aqui depois do almoço para ver como a senhora está." Depois de se certificar que a mãe estava bem acomodada na pequena sala, Beatriz terminou de se arrumar. Vestiu o uniforme azul marinho da empresa de limpeza, prendeu os cabelos castanhos num coque firme e passou um batom clarinho nos lábios. Seu único luxo. Olhou-se rapidamente no espelho rachado do banheiro. Os olhos cor-de-mel, herança do pai que nunca conheceu, devolveram seu olhar. Havia neles uma determinação tranquila, uma força silenciosa, que nem mesmo as dificuldades da vida conseguiam apagar. O trajeto até o centro levou quase 2 horas. 2 ônibus lotados e uma caminhada de 15 minutos. Quando finalmente avistou a imponente estrutura de vidro e aço da Torres Empresarial, Beatriz sentiu um frio na barriga. O edifício parecia tocar o céu, refletindo as nuvens em suas paredes espelhadas. Na entrada de serviço, encontrou outras mulheres com o mesmo uniforme. Algumas ela já conhecia de outros trabalhos. Outras eram rostos novos. A supervisora, Dona Marlene, uma mulher de meia-idade com expressão severa, distribuiu os andares e tarefas. "Beatriz, você fica responsável pelos últimos 3 andares, do 28 ao 30. São os andares da presidência, então capriche. O pessoal lá em cima é exigente." Beatriz assentiu. Já estava acostumada a lidar com ambientes corporativos, com executivos que mal notavam sua presença, enquanto ela esvaziava lixeiras e limpava mesas. Era como se fosse invisível, e de certa forma isso facilitava seu trabalho. Sem olhares, sem cobranças, sem comentários desnecessários. Apenas ela e suas tarefas. Ao chegar ao 28º andar, Beatriz foi recebida por uma recepcionista de aparência impecável. A mulher, que se apresentou como Sandra, explicou rapidamente a rotina do local. "Este é o andar da diretoria financeira. O 29º é onde ficam as salas de reunião e alguns departamentos estratégicos. E o 13º, Sandra baixou a voz como se compartilhasse um segredo. "É onde fica o escritório do Dr. Rafael Torres, o dono do prédio?" perguntou Beatriz enquanto organizava seus materiais de limpeza. "Ele mesmo. Filho único do velho Antônio Torres. Herdou tudo com apenas 32 anos quando o pai se aposentou. Um gênio nos negócios, dizem." Sandra ajeitou o blazer perfeitamente alinhado. "Mas é melhor você nem cruzar o caminho dele. Tem fama de ser durão, exigente.
Já mandou embora funcionários só porque não gostou do jeito que olharam para ele. Beatriz apenas assentiu, sem demonstrar preocupação. Conhecia bem esse tipo de patrão. Homens poderosos, que confundiam respeito com medo. Não tinha intenção de causar problemas. Faria seu trabalho com a mesma dedicação de sempre e pronto. Os 2 primeiros andares foram tranquilos. Beatriz limpou salas, corredores e banheiros com eficiência. Quando chegou ao 30º andar, já passava do meio-dia. O ambiente era diferente dos outros andares, mais silencioso, mais requintado. Os móveis eram de madeira escura. Havia quadros de arte contemporânea nas paredes e o carpete macio abafava qualquer som. A secretária, uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, com cabelos loiros impecavelmente arrumados, observou Beatriz com um olhar crítico. Você deve ser a nova da limpeza. Seu tom era educado, mas distante. Sou Verônica, secretária executiva do Dr. Torres. Ele está em uma reunião agora, então aproveite para limpar o escritório dele. Mas seja rápida e discreta. Sim, senhora, respondeu Beatriz, já acostumada com aquele tipo de tratamento. O escritório de Rafael Torres era impressionante. Amplo, com janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Uma mesa imponente de madeira escura dominava o ambiente. Nas paredes, mais quadros que provavelmente custavam mais do que Beatriz ganharia em toda sua vida. Enquanto limpava cuidadosamente cada superfície, Beatriz não pôde deixar de notar a ausência de fotografias pessoais. Nenhuma imagem de família, amigos ou namorada. Apenas diplomas, certificados e algumas fotos com personalidades importantes do mundo empresarial e político. Estava terminando de passar o pano na mesa quando ouviu vozes se aproximando. Rapidamente reuniu seus materiais, mas antes que pudesse sair, a porta se abriu. Rafael Torres entrou, seguido por 2 homens de terno. Beatriz congelou por um instante. O homem era mais jovem do que ela imaginava. Alto, de ombros largos, cabelos negros bem cortados e feições marcantes. Vestia um terno impecavelmente ajustado, que realçava sua postura autoritária. Mas foram seus olhos que capturam a atenção de Beatriz. Olhos cinzentos, frios, que pareciam analisar tudo e todos como se buscasse falhas. Aqueles olhos agora a encaravam com uma mistura de surpresa e irritação. Quem é você? A voz era grave e controlada, mas com um tom de autoridade que não admitia hesitação. Beatriz Santos e senhor, da equipe de limpeza. Estou terminando aqui, já estou de saída. Rafael Torres a observou por alguns segundos, que pareceram eternos. Seu olhar percorreu o uniforme simples, os cabelos presos até voltar aos olhos dela. Beatriz sustentou o olhar, não por desafio, mas por dignidade. Não abaixaria a cabeça como se tivesse feito algo errado. Tudo bem, ele finalmente disse, voltando sua atenção para os 2 homens. Senhores, por favor, esperem lá fora com Verônica. Preciso revisar alguns documentos antes de continuarmos. Os homens saíram, e Rafael caminhou até sua mesa, aparentemente esquecendo a presença de Beatriz. Ela aproveitou para se dirigir à porta, carregando seu balde e produtos de limpeza. Espere. A palavra a deteve. Beatriz se virou encontrando novamente aqueles olhos cinzentos, agora fixos nela. Você é nova aqui? Sim, senhor. Comecei hoje. Rafael Torres assentiu lentamente, como se processasse a informação. Qual seu nome completo mesmo? Beatriz Santos, senhor. Beatriz. Ele repetiu o nome como se testasse como soava. Pode continuar seu trabalho. Não se preocupe em me interromper. Ela hesitou. Prefere que eu volte mais tarde, Dr. Torres? Um leve sorriso, quase imperceptível, surgiu nos lábios dele. Não, pode terminar agora. E me chame de Rafael. Aquilo surpreendeu Beatriz. Em todos seus anos trabalhando em ambientes corporativos, nunca um superior havia pedido para ser chamado pelo primeiro nome. Especialmente não o dono da empresa. Como quiser, Rafael. Ela voltou ao trabalho consciente do olhar dele sobre ela enquanto organizava alguns papéis. O silêncio no escritório era palpável, interrompido apenas pelo som suave do pano sobre as superfícies e pelo ocasional tilintar do balde. Quando terminou, Beatriz reuniu seus materiais novamente e se dirigiu à porta. Com licença, já terminei. Rafael, que estava concentrado em alguns documentos, levantou os olhos. Obrigado, Beatriz. Até amanhã. Algo no modo como ele disse seu nome
causou uma estranha sensação em Beatriz. Uma mistura de desconforto e algo mais que não conseguiu identificar. Assentiu brevemente e saiu, fechando a porta atrás de si. Nos dias que se seguiram, Beatriz manteve a mesma rotina. Chegava cedo, limpava os 3 andares sob sua responsabilidade e, invariavelmente, encontrava Rafael Torres em seu escritório. Às vezes, ele estava em reuniões, outras vezes sozinho, concentrado em seu computador ou ao telefone. Mas sempre havia um momento em que seus olhares se cruzavam e ele a cumprimentava pelo nome. Um pequeno ritual que, por alguma razão, começava a se tornar importante para ambos. Foi na segunda semana que aconteceu o incidente. Beatriz estava limpando uma das salas de reunião no 19º andar, quando Verônica apareceu, visivelmente agitada. Beatriz, o Dr. Torres está pedindo café para a reunião dele e a copeira não está. Pode levar, por favor? Está tudo pronto na copa, é só servir. Sem esperar resposta, Verônica saiu apressada. Beatriz suspirou, deixou seus materiais e foi até a copa. Lá encontrou uma bandeja com xícaras de porcelana fina, bules de café e açucareiros. Organizou tudo e se dirigiu à sala de reuniões principal. Ao entrar, percebeu que a reunião era importante. Além de Rafael, havia pelo menos 8 executivos ao redor da grande mesa. Todos homens, todos de terno, todos com expressões sérias. Rafael estava de pé, apresentando alguns gráficos projetados na parede. Beatriz tentou ser o mais discreta possível, colocando a bandeja sobre um aparador e começando a servir as xícaras. Estava quase terminando, quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Rafael. Obrigado, Beatriz, ele disse em voz baixa, pegando uma xícara. Seus dedos roçaram levemente os dela. Um contato breve que enviou um arrepio inesperado pela espinha de Beatriz. Ela assentiu, sem confiar em sua voz naquele momento. Quando se virou para sair, seu cotovelo esbarrou no bule de café que ainda estava na bandeja. Como em câmera lenta, viu o líquido escuro derramar-se sobre a mesa, atingindo alguns documentos e a manga do terno de um dos executivos. Mas que droga! O homem se levantou, sacudindo o braço molhado. Olhe o que você fez! Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os olhares se voltaram para Beatriz, que ficou paralisada, o rosto queimando de vergonha. Me desculpe, senhor. Foi um acidente. Ela rapidamente pegou guardanapos e começou a secar a mesa. Um acidente? O homem, um executivo de meia idade com expressão irada, olhou para Rafael. Torres, que tipo de incompetentes você contrata? Esta faxineira acaba de arruinar documentos importantes. Beatriz sentiu o estômago afundar. Era assim que acabavam empregos como o dela. Um erro, uma reclamação. E pronto. Já podia imaginar Dona Marlene lhe dizendo que a empresa não precisava mais de seus serviços. Rafael observou a cena por um momento, seu rosto uma máscara ilegível. Então, para surpresa de todos, pegou mais guardanapos e começou a ajudar Beatriz a limpar. Foi só café, Mendonça. Os documentos são cópias, temos os originais. E quanto ao seu terno, ele olhou para o executivo com um sorriso frio. Tenho certeza que uma conta de lavanderia não vai falir sua empresa. O homem pareceu atônito com a resposta. Mas, Torres, Beatriz... Rafael a interrompeu, ignorando o outro homem. Por favor, traga mais café. E não se preocupe com isso aqui, já está resolvido. Ela olhou para ele, surpresa com a atitude. Seus olhos se encontraram por um instante, e Beatriz viu algo que não esperava. Compreensão. Não era a reação de um chefe irritado, mas de alguém que entendia que acidentes acontecem. Sim, senhor, ela respondeu recompondo-se. Quando voltou com mais café, a reunião já havia retomado seu curso. Rafael estava novamente apresentando, como se nada tivesse acontecido. Mas quando Beatriz colocou as novas xícaras sobre a mesa, ele pausou brevemente e sorriu para ela. Um sorriso discreto, mas genuíno. Aquele pequeno gesto ficou com ela pelo resto do dia, porque um homem como Rafael Torres, conhecido por sua implacabilidade nos negócios, defenderia uma simples funcionária da limpeza. A pergunta a acompanhou durante o trajeto de volta para casa. No dia seguinte, ao chegar ao 30º andar, Beatriz encontrou um pequeno envelope sobre o carrinho de limpeza que havia deixado no corredor. Seu nome estava escrito à mão na frente. Intrigada, abriu-o e encontrou um cartão simples com uma mensagem. Obrigado por sua discrição e profissionalismo. R.T.
O coração de Beatriz acelerou. Era um gesto simples, mas significativo. Em todos seus anos de trabalho, nunca havia recebido um agradecimento formal de um superior. E certamente não do dono da empresa. Guardou o cartão no bolso do uniforme e continuou seu trabalho, tentando não pensar muito no assunto. Mas quando entrou no escritório de Rafael, para a limpeza habitual, ele estava lá sentado atrás da imponente mesa. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Rafael. Ela ainda se sentia estranha usando seu primeiro nome. Obrigada pelo cartão. Ele a observou por um momento, com aquela intensidade que parecia conseguir enxergar além da superfície. Não agradeça. Foi justo. Você foi injustamente atacada ontem. Faz parte do trabalho, ela respondeu com um leve dar de ombros. Estou acostumada. Algo escureceu no olhar dele. Não deveria estar. Ninguém deveria estar acostumado a ser tratado com desrespeito. A sinceridade na voz dele a surpreendeu. Rafael Torres não parecia o tipo de homem que se importava com a dignidade de funcionários de limpeza. No entanto, ali estava ele defendendo exatamente isso. Posso te fazer uma pergunta, Beatriz? Ele se levantou, aproximando-se. Era ainda mais alto de perto, e Beatriz teve que inclinar a cabeça para manter contato visual. Claro. Por que não abaixou a cabeça quando Mendonça gritou com você? A maioria das pessoas teria se encolhido, pedido desculpas repetidamente. Beatriz refletiu por um momento, porque pedir desculpas uma vez é suficiente quando se comete um erro. Mais que isso é se diminuir. Que eu posso ser uma faxineira, mas tenho minha dignidade. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Rafael, transformando completamente suas feições severas. É exatamente isso que tenho observado em você desde o primeiro dia, Beatriz Santos. Dignidade. Uma qualidade rara nos dias de hoje. Beatriz sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. Não estava acostumada a ser notada, muito menos admirada por sua postura. Obrigada. Ela sorriu timidamente. Agora, se me permite, preciso continuar meu trabalho. Rafael assentiu, voltando para sua mesa. Mas, durante todo o tempo em que Beatriz esteve no escritório, ela podia sentir os olhos dele sobre ela. Não era um olhar de vigilância ou julgamento, mas de curiosidade genuína, como se ela fosse um enigma que ele estava tentando decifrar. Nas semanas seguintes, uma estranha rotina se estabeleceu. Sempre que Beatriz ia limpar o escritório de Rafael, ele arranjava um motivo para estar presente. Às vezes fazia perguntas casuais sobre seu dia, sua vida. Ela respondia com educação, mas mantendo uma distância profissional. Afinal, ele era o dono da empresa e ela apenas uma funcionária. Mas havia algo no modo como Rafael a olhava que a desconcertava. Um interesse que ia além da curiosidade casual de um patrão por sua funcionária. E por mais que tentasse ignorar, Beatriz não podia negar que também sentia algo sempre que estava na presença dele. Foi numa sexta-feira, quase um mês depois do início de seu trabalho na Torres Empresarial, que tudo mudou. Beatriz chegou ao 30º andar e encontrou apenas Verônica, que parecia especialmente tensa. O Dr. Torres quer falar com você, a secretária informou, seu tom indicando desaprovação. Ele está te esperando no escritório. Com uma sensação de apreensão, Beatriz bateu levemente na porta do escritório. Entre! A voz de Rafael soou do outro lado. Ao entrar, encontrou-o de pé junto às enormes janelas, observando a cidade. Estava sem o paletó, apenas com a camisa branca impecável e a gravata ligeiramente frouxa. Parecia cansado. Queria falar comigo, Dr. Torres. Ele se virou e Beatriz notou um brilho diferente em seus olhos. Rafael, lembra? Rafael? Ela corrigiu, sentindo-se estranhamente nervosa. Ele se aproximou, parando a poucos passos dela. Beatriz, vou ser direto. Preciso de alguém de confiança para trabalhar diretamente comigo. Alguém discreto, eficiente e principalmente honesto. Beatriz franziu a testa confusa. Não entendo. O senhor... Você já tem a Verônica. Verônica é excelente no que faz, mas preciso de alguém para tarefas mais pessoais. Uma assistente particular, digamos assim. O coração de Beatriz acelerou. E está me oferecendo essa posição. Por quê? Não tenho qualificações para isso. Rafael sorriu, aquele sorriso raro que transformava seu rosto. Tem a única qualificação que importa para mim: integridade. Além disso, você é observadora, discreta e tem uma dignidade que admiro.
Beatriz sentiu as pernas tremerem levemente. A proposta era tentadora. Certamente significaria um salário melhor, o que ajudaria muito com os tratamentos de sua mãe. O que exatamente eu faria? Organizaria minha agenda pessoal, cuidaria de alguns assuntos particulares, me acompanharia em alguns eventos. Nada que exija formação específica, apenas bom senso e discrição. Ele fez uma pausa estudando sua reação. E, claro, o salário seria significativamente maior. Quanto maior? Beatriz surpreendeu a si mesma, com a pergunta direta. Mas se ia considerar a oferta, precisava de detalhes concretos. Rafael pareceu apreciar sua franqueza. 3 vezes o que você ganha atualmente. Mais benefícios. Beatriz prendeu a respiração. Era muito mais do que esperava. Com esse dinheiro, poderia pagar um tratamento melhor para sua mãe. Talvez até se mudar para um lugar mais confortável. Posso pensar a respeito? Claro. Rafael se afastou, voltando para sua mesa. Mas não demore muito. Preciso de alguém o quanto antes. Beatriz assentiu, ainda processando a proposta. Vou te dar uma resposta na segunda-feira. Estarei esperando. Ele a observou por mais um momento, como se quisesse dizer algo mais. Mas apenas acenou com a cabeça em um gesto de dispensa. No caminho de volta para casa, Beatriz não conseguia pensar em outra coisa. Por que Rafael Torres, um dos empresários mais poderosos de São Paulo, escolheria alguém como ela para ser sua assistente pessoal? Havia algo mais naquela proposta, e se aceitasse, como seria trabalhar tão próxima daquele homem que, apesar de toda sua pose de frieza, a olhava de um jeito que fazia seu coração acelerar. Ao chegar em casa, encontrou Dona Cecília sentada na pequena sala, assistindo à sua novela favorita. A tosse persistia e Beatriz notou com preocupação como a mãe parecia mais magra e pálida. Mãe, preciso conversar com a senhora. Dona Cecília desligou a televisão e olhou para a filha com atenção. Beatriz contou sobre a proposta de emprego, tentando soar neutra como se fosse apenas uma oportunidade profissional. Mas Dona Cecília, com aquela intuição que só as mães têm, percebeu que havia mais na história. E esse tal de Dr. Torres, como ele é com você, filha? Beatriz hesitou. Ele é diferente do que eu esperava. Todos dizem que é duro, exigente, mas comigo ele tem sido respeitoso. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Dona Cecília. Só respeitoso? És mãe. Beatriz sentiu o rosto esquentar. É claro que é só isso. Ele é meu patrão. Um homem rico e importante. E daí? Você é uma mulher bonita e inteligente. Por que um homem, rico ou não se interessaria por você? Beatriz balançou a cabeça, recusando-se a seguir aquela linha de pensamento. Não é nada disso. É só uma proposta de trabalho. E considerando o salário, acho que vou aceitar. Dona Cecília pegou a mão da filha entre as suas. Faça o que seu coração mandar, filha. Só tenha cuidado. Pessoas ricas vivem em um mundo diferente do nosso. Naquela noite, deitada em sua cama, Beatriz não conseguia dormir. As palavras da mãe ecoavam em sua mente. Seria possível que Rafael Torres tivesse outros interesses além de simplesmente contratar uma assistente competente? E se tivesse, o que isso significava para ela? Fechou os olhos, tentando afastar a imagem daqueles olhos cinzentos que pareciam enxergar através de sua alma. Mas o rosto de Rafael Torres persistia em seus pensamentos, junto com uma pergunta que não queria calar. Estava pronta para entrar no mundo dele? Na segunda-feira, Beatriz chegou mais cedo que o habitual à Torres Empresarial. Havia passado o final de semana inteiro refletindo sobre a proposta de Rafael e finalmente tomara sua decisão. Vestia o mesmo uniforme azul marinho, mas havia caprichado um pouco mais no visual. Os cabelos, normalmente presos em um coque simples, estavam arrumados em uma trança bem feita, e ela tinha passado uma leve maquiagem, quase imperceptível. Dona Marlene a interceptou no vestiário, com uma expressão de curiosidade mal disfarçada. O Dr. Torres pediu para você subir direto para o escritório dele assim que chegasse, informou, estudando o rosto de Beatriz. Tem algo acontecendo que eu deveria saber? Beatriz manteve a expressão neutra. Ele me ofereceu uma posição como assistente pessoal. Vou dar minha resposta hoje. Os olhos da supervisora se arregalaram. Assistente pessoal? Do Dr. Torres? Seu tom era uma mistura de surpresa e desconfiança. Olha, menina, tome cuidado.
Não seria a primeira vez que um homem rico promove uma funcionária bonita para... Você sabe. Não é nada disso, Beatriz respondeu mais firmemente do que pretendia. É uma proposta de trabalho séria. Dona Marlene deu de ombros. Se você diz, mas estou nesse ramo há tempo suficiente para saber como as coisas funcionam. Boa sorte de qualquer forma. As palavras da supervisora a acompanharam durante o trajeto até o 3º andar. Não era a primeira vez que ouvia insinuações desse tipo, desde que começara a trabalhar para Rafael. Verônica, a secretária, lançava olhares desconfiados sempre que os via conversando. Alguns seguranças trocavam sorrisos maliciosos quando ela saía do escritório dele, como se a única explicação possível para o interesse de Rafael fosse algo impróprio. A verdade é que, em momento algum, ele havia feito qualquer insinuação nesse sentido. Suas conversas eram sempre respeitosas, seus olhares, embora intensos, jamais desrespeitosos. Havia algo entre eles, Beatriz não podia negar, uma atração silenciosa talvez, mas da parte dele, nada além de profissionalismo. Ao chegar ao andar da presidência, Verônica a recebeu com a usual frieza. Ele já está esperando. Pode entrar. Rafael estava de pé junto à janela como da última vez, mas hoje vestia um terno cinza escuro que combinava perfeitamente com seus olhos. Ao vê-la, sorriu. Beatriz. Pontual como sempre. Ela assentiu, sentindo um inexplicável nervosismo. Bom dia, Rafael. Vim dar minha resposta sobre a proposta. Ele indicou uma das cadeiras em frente à sua mesa. Por favor, sente-se. Beatriz obedeceu, ajeitando o uniforme enquanto se sentava. Rafael tomou seu lugar do outro lado da mesa, seus olhos fixos nela, expectantes. Eu aceito a posição, ela disse, finalmente, mas tenho algumas condições. Uma sobrancelha de Rafael se ergueu em surpresa. Não estava acostumado a ouvir a palavra condições de funcionários. Estou ouvindo. Primeiro, quero um contrato formal, com todas as minhas responsabilidades claramente detalhadas. Beatriz falou com firmeza, apesar do coração acelerado. Segundo, preciso de flexibilidade de horário alguns dias da semana para acompanhar minha mãe em consultas médicas. Ela está doente. Rafael a observou por um momento, seu rosto uma máscara ilegível. Então, lentamente, um sorriso surgiu em seus lábios. É por isso que escolhi você, Beatriz. Clareza, transparência e aquela dignidade que tanto admiro. Ele pegou uma pasta sobre a mesa e a entregou. Já preparei um contrato. Verônica pode ajustar os detalhes sobre o horário flexível. E quanto à sua mãe, posso recomendar alguns especialistas se ajudar. Beatriz pegou a pasta, surpresa com a oferta. Obrigada, isso seria muito útil, na verdade. Ótimo. Rafael se levantou. Você pode começar amanhã. Verônica vai te mostrar sua nova sala e explicar suas responsabilidades. E quanto ao uniforme? Seu olhar percorreu o azul marinho padrão da empresa de limpeza. Não será mais necessário. Vista-se como se sentir confortável, desde que seja adequado ao ambiente corporativo. Entendi, respondeu Beatriz, também se levantando. Obrigada pela oportunidade, Rafael. Não vai se arrepender. Ele a encarou intensamente por um momento. Tenho certeza que não. Ao sair do escritório, Beatriz não conseguiu conter um sorriso. A vida estava finalmente melhorando. Com um novo salário, poderia proporcionar um tratamento de qualidade para sua mãe e talvez até começar a poupar para realizar seu sonho de fazer faculdade. No dia seguinte, Beatriz chegou à Torres Empresarial, vestindo o melhor que seu guarda-roupa permitia. Uma saia preta simples, uma blusa branca e um blazer azul que havia comprado em uma liquidação no ano passado. Havia dedicado um tempo extra à sua aparência, consciente de que agora seria julgada por padrões diferentes. Verônica a recebeu com expressão neutra, mas Beatriz percebeu uma leve surpresa em seus olhos ao notar sua transformação. Sua sala é aqui, indicou a secretária, abrindo uma porta ao lado do escritório de Rafael. Era um espaço menor, mas igualmente elegante, com uma mesa de madeira clara, computador de última geração e uma pequena estante de livros. O Dr. Torres pediu para você se familiarizar com estes arquivos hoje. São informações sobre os principais projetos dele, agenda de compromissos pessoais e alguns contatos importantes. Beatriz assentiu, tentando não demonstrar seu nervosismo. A mudança era drástica.
da vassoura para o computador, da invisibilidade para uma posição de confiança junto ao homem mais poderoso do prédio. As primeiras semanas foram um turbilhão de aprendizados. Beatriz se esforçou para absorver tudo rapidamente. Como organizar a agenda pessoal de Rafael, como filtrar seus e-mails não corporativos, como lidar com fornecedores de seus imóveis particulares e uma série de outras responsabilidades que jamais imaginara ter. Para sua surpresa, descobriu que tinha talento para o trabalho. Sua atenção aos detalhes, desenvolvida nos anos de limpeza meticulosa, e sua discrição natural eram perfeitas para a função. Rafael parecia satisfeito com seu desempenho, elogiando-a com frequência. A relação entre eles foi se transformando aos poucos. Inicialmente formal e distante, gradualmente se tornou mais relaxada. Rafael a consultava sobre decisões, valorizava suas opiniões e, às vezes, compartilhava pequenas histórias de sua vida. Beatriz descobriu que, por trás da fachada do empresário implacável, existia um homem solitário, criado com excessiva rigidez pelo pai e carregando o peso de expectativas enormes sobre seus ombros. Foi numa tarde chuvosa, quando trabalhavam até mais tarde em um projeto, que Rafael fez uma pergunta inesperada. Beatriz, você já se perguntou por que a escolhi para este trabalho? Ela levantou os olhos dos documentos que revisava. Rafael a observava com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Confesso que sim, respondeu honestamente. Não tenho formação adequada, experiência corporativa ou qualquer qualificação tradicional para o cargo. Rafael sorriu, aquele sorriso raro que iluminava seu rosto, geralmente sério. Sabe o que mais me impressionou em você desde o primeiro dia? A forma como me olhou, sem medo, sem bajulação, sem tentar me agradar, apenas honestidade. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Você tem ideia de como isso é raro no meu mundo? Pessoas que não mentem, não fingem, não se vendem. Beatriz sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. Nunca vi sentido em ser diferente do que sou. Mesmo quando seria mais fácil. Exatamente. Rafael se levantou, aproximando-se dela. Esse mundo corporativo é cheio de máscaras, Beatriz. Todo mundo interpreta um papel, incluindo eu. Ele parou a poucos passos dela, sua voz mais suave. Mas com você, por alguma razão, não consigo manter a máscara. E isso é libertador. O ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Beatriz sentiu a respiração falhar, consciente da proximidade, da intensidade do olhar dele, do perfume sutil que emanava de sua pele. Rafael, O telefone tocou, interrompendo o momento. Rafael hesitou por um instante. Então voltou para sua mesa e atendeu. Enquanto ele conversava, Beatriz tentou acalmar seu coração acelerado. O que estava acontecendo entre eles? Estava imaginando coisas ou realmente havia algo mais que uma relação profissional se desenvolvendo? Quando Rafael desligou, o momento havia passado. Ele voltou ao modo profissional, discutindo os próximos passos do projeto. E Beatriz fez o mesmo, enterrando suas perguntas e sensações confusas no fundo de sua mente. Mas algo havia mudado. Nas semanas seguintes, Beatriz começou a notar pequenos gestos. Um café deixado sobre sua mesa pela manhã, exatamente como ela gostava. Flores frescas em um pequeno vaso em sua sala. Um livro que ele mencionara em uma conversa, aparecendo misteriosamente sobre sua mesa. Nunca falavam diretamente sobre esses presentes. Rafael não os mencionava, e Beatriz fingia não perceber a origem. Mas cada pequeno gesto alimentava algo crescente dentro dela, uma sensação que não podia mais ignorar. Foi quando Rafael a convidou para acompanhá-lo a um evento beneficente que as coisas realmente mudaram. Era um jantar de gala para a arrecadação de fundos para um hospital infantil. E como seu assistente pessoal, fazia sentido que ela estivesse presente. Mas Beatriz não podia evitar sentir que havia algo mais naquele convite. Não tenho nada adequado para usar em um evento desses, confessou a Rafael quando ele mencionou o jantar. Ele a olhou por um momento, pensativo. Isso pode ser facilmente resolvido. Vou pedir à minha assessora de imagem que a ajude a encontrar algo adequado. Considere parte das despesas do evento. Beatriz quis recusar. Seu orgulho protestava contra a ideia de aceitar roupas caras como se fosse uma boneca a ser vestida.
mas também entendia a necessidade de estar adequadamente trajada para representar Rafael em um evento importante. Tudo bem, concordou finalmente. Mas nada exagerado, por favor. Rafael sorriu, como se sua relutância o divertisse e agradasse ao mesmo tempo. Só o necessário para que você se sinta confortável e adequada ao ambiente. Prometo. No dia seguinte, uma mulher elegante chamada Luísa se apresentou como a assessora de imagem pessoal de Rafael. Levou Beatriz a algumas lojas exclusivas do shopping mais luxuoso da cidade, onde, depois de várias provas, escolheram um vestido longo de seda azul noite, simples mas elegante, que valorizava a silhueta delicada de Beatriz sem ser chamativo demais. Você tem uma beleza natural, comentou Luísa, enquanto Beatriz experimentava o vestido. Não precisa de muito para brilhar. No dia do evento, Beatriz se arrumou com cuidado em casa, sob o olhar emocionado de Dona Cecília. Você está tão linda. Minha filha, disse a mãe com lágrimas nos olhos. Seu pai ficaria tão orgulhoso se pudesse te ver agora. Não exagere, mãe. Beatriz sorriu, ajustando o vestido. É só um evento de trabalho. Dona Cecília deu um sorriso enigmático. Se você diz... Mas esse seu chefe não me parece ser apenas um patrão comum. É complicado, admitiu Beatriz, aplicando um batom discreto. Ela ainda não havia contado à mãe sobre os pequenos presentes, os olhares, as conversas que iam além do profissional. Nem saberia como explicar algo que nem ela mesma entendia completamente. Às 8 em ponto, uma limusine parou em frente ao modesto sobrado onde Beatriz morava com a mãe. O motorista, um homem de meia-idade com um uniforme impecável, abriu a porta para ela e Beatriz entrou, sentindo-se como uma personagem de filme. Rafael a esperava dentro do carro, vestindo um smoking que realçava sua figura imponente. Quando a viu, seus olhos se arregalaram levemente, uma expressão genuína de admiração tomando seu rosto. Você está deslumbrante, ele disse simplesmente. Obrigada. Beatriz sorriu, tentando esconder o nervosismo. Você também está muito elegante. Durante o trajeto, Rafael a instruiu sobre o evento. Quem estaria presente, qual o protocolo, como ela deveria se comportar. Beatriz ouvia atentamente, consciente da responsabilidade de representá-lo adequadamente. O jantar acontecia em um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo, que logo que entraram no salão, Beatriz sentiu os olhares sobre eles. Mulheres em vestidos caríssimos e homens em smokings impecáveis observavam com curiosidade a acompanhante de Rafael Torres. Ele a apresentava simplesmente como Beatriz Santos, minha assistente pessoal. Mas havia algo na maneira como mantinha a mão levemente em suas costas, como inclinava a cabeça para ouvi-la, que sugeria uma intimidade maior. A noite transcorria sem problemas. Beatriz, para sua própria surpresa, conseguiu navegar pelas conversas com relativa facilidade. Anos observando pessoas enquanto trabalhava invisível como faxineira haviam lhe dado uma percepção aguçada sobre comportamento humano. Foi durante o jantar que Beatriz notou uma mulher que não parava de olhar para eles. Alta, elegantemente vestida em um modelo vermelho ousado, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e joias que reluziam à luz dos candelabros. A mulher estava sentada a algumas mesas de distância, mas seus olhos frios e calculistas não deixavam Beatriz. Quem é aquela mulher de vermelho que não para de nos observar? Perguntou discretamente a Rafael. Ele olhou na direção indicada e seu rosto se fechou momentaneamente. Helena Mendonça, filha de Ricardo Mendonça, aquele executivo que derramou café naquele dia. Também é minha ex-noiva. O coração de Beatriz falhou uma batida. Ex-noiva? Um arranjo conveniente entre famílias, explicou Rafael com um tom distante. Nunca foi por amor. Antes que Beatriz pudesse processar completamente essa informação, Helena se aproximou da mesa deles, exibindo um sorriso que não alcançava seus olhos. Rafael, querido, quanto tempo! Sua voz era melodiosa, mas havia uma tensão subjacente. Seus olhos se fixaram em Beatriz, avaliando-a da cabeça aos pés. E quem é sua acompanhante? Helena. Rafael se levantou, seu tom educado, mas frio. Esta é Beatriz Santos, minha assistente pessoal. Assistente? Helena repetiu com um sorriso malicioso. Que acha interessante.
Não sabia que suas assistentes agora frequentavam eventos sociais. Beatriz sentiu o rosto esquentar com a insinuação clara nas palavras de Helena. Manteve-se calada, porém sabendo que qualquer resposta só pioraria a situação. Beatriz é uma profissional excepcional, respondeu Rafael, sua voz agora carregando um tom de advertência. E está aqui a trabalho, auxiliando com as doações e contatos para o hospital. Helena riu, um som artificial e cruel. Claro, claro. Trabalho. Ela se inclinou ligeiramente falando em voz baixa, mas audível o suficiente para Beatriz ouvir. Só tome cuidado, Rafael. Sei que você adora seus projetos de caridade, mas você tem uma reputação a zelar. Com isso, ela se afastou, deixando um clima pesado em seu rastro. Rafael parecia furioso, mas contido. Me desculpe por isso, ele disse a Beatriz assim que ficaram sozinhos novamente. Helena sempre foi territorial mesmo depois que terminamos. Está tudo bem. Beatriz forçou um sorriso, mas sentia-se profundamente desconfortável. As palavras de Helena haviam tocado em algo que ela tentava ignorar. A enorme distância social entre ela e Rafael. O restante da noite transcorreu sem mais incidentes, mas o encontro com Helena havia quebrado algo na atmosfera. Quando finalmente entraram na limusine para voltar, um silêncio desconfortável pairava entre eles. Você está muito quieta, observou Rafael depois de alguns minutos. Beatriz hesitou, mas decidiu ser honesta. Estou pensando no que Helena disse. Sobre eu ser um projeto de caridade. Rafael franziu a testa. Não dê atenção a ela. Helena sempre foi manipuladora e invejosa. Talvez, mas ela não está totalmente errada, está? Beatriz o encarou diretamente. Eu era uma faxineira, Rafael. E, de repente, estou usando um vestido que custa mais que 3 meses do meu antigo salário, em eventos com a elite de São Paulo. E isso é um problema? A voz dele tinha um tom de desafio. Se for apenas um experimento para você, uma curiosidade, a moça pobre que você transformou em Cinderela. Beatriz se surpreendeu com sua própria franqueza, mas não conseguia mais conter as dúvidas que a atormentavam. Porque para mim não é um jogo. Rafael a observou por um longo momento, seus olhos cinzentos insondáveis. Então, em um movimento inesperado, pegou a mão dela entre as suas. Olha para mim, Beatriz. Sua voz era suave, mas firme. Nada disso é um jogo ou um experimento para mim. O que sinto por você é... Ele parou como se as palavras certas fossem difíceis de encontrar. É a coisa mais real que já senti em muito tempo. O coração de Beatriz acelerou. Era a primeira vez que Rafael falava abertamente sobre seus sentimentos. Rafael, Ele levou uma mão ao rosto dela, um toque suave, quase reverente. Você não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que, para mim, você nunca foi apenas uma funcionária. Desde o primeiro momento vi algo em você que me tocou. A limusine parou suavemente. Haviam chegado à casa de Beatriz, antes que ela pudesse responder. Rafael se inclinou e, com delicadeza, roçou seus lábios nos dela. Um beijo suave, quase casto, mas carregado de promessa. Boa noite, Beatriz. Ele sussurrou ao se afastar. Obrigado por esta noite. Ela saiu do carro em um estado de confusão emocional, sentindo ainda o calor dos lábios dele nos seus. Quando a limusine se afastou, Beatriz permaneceu parada na calçada por alguns instantes, tentando processar o que havia acontecido. Dentro de casa, encontrou sua mãe ainda acordada, esperando-a ansiosa por detalhes da noite. Como foi, filha? Dona Cecília perguntou, observando o rosto corado de Beatriz. Foi interessante, respondeu vagamente, não querendo entrar em detalhes sobre o beijo. Mas Dona Cecília, com sua intuição aguçada, percebeu imediatamente que algo significativo havia ocorrido. Aconteceu alguma coisa entre vocês, não foi? Seu tom era suave, sem julgamento. Beatriz sentou-se ao lado da mãe, de repente sentindo necessidade de desabafar. Ele me beijou, mãe. Foi só um beijo rápido, mas mexeu com você, completou Dona Cecília com um sorriso compreensivo. Sim, Beatriz suspirou. E estou com medo. Ele vive em um mundo completamente diferente do nosso. As pessoas olham para nós e veem uma aberração. A faxineira e o executivo. Dona Cecília pegou as mãos da filha entre as suas. Filha, o amor não escolhe classe social, conta bancária ou sobrenome.
Acontece simplesmente. A questão é o que você sente por ele. Beatriz refletiu por um momento. Nos últimos meses, Rafael havia se tornado uma presença constante em seus pensamentos. Admirava sua inteligência, sua determinação, a gentileza que escondia sob a aparência severa. E sim, sentia-se atraída por ele de uma maneira que nunca experimentara antes. Eu acho que estou me apaixonando por ele, mãe, confessou finalmente em voz baixa. Isso me assusta. O amor sempre assusta um pouco, filha. Dona Cecília sorriu. Mas se for verdadeiro, vale a pena enfrentar o medo. Naquela noite, Beatriz demorou para adormecer. Revivia o beijo em sua mente. A sensação dos lábios de Rafael nos seus, o calor de sua mão em seu rosto. Perguntava-se onde aquilo os levaria, se havia futuro para um relacionamento tão improvável. Na manhã seguinte, preparou-se para o trabalho com especial cuidado, incerta de como seria o reencontro com Rafael após o beijo da noite anterior. Seu coração batia acelerado durante todo o trajeto até a Torres Empresarial, uma mistura de ansiedade e expectativa. Ao chegar em sua sala, encontrou um vaso com uma única rosa vermelha sobre a mesa. Junto dele, um pequeno cartão com a caligrafia elegante de Rafael. O que sinto por você é real, R. Beatriz pegou o cartão, relendo as palavras simples, mas poderosas. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios, misturado com o calor que subia pelo seu rosto. Talvez, apenas talvez, o medo valesse a pena, afinal. Nas semanas seguintes, algo novo e delicado florescia entre Beatriz e Rafael. Não havia declarações grandiosas ou gestos extravagantes, apenas pequenos momentos roubados do cotidiano. Um toque de mãos ao passarem documentos, sorrisos trocados durante reuniões, conversas que se estendiam além do expediente. Era como uma dança silenciosa, onde ambos avançavam um passo e recuavam dois, temerosos do que estavam construindo. Para Beatriz, cada dia trazia novas descobertas sobre Rafael. Por trás da fachada de empresário implacável, havia um homem complexo, com feridas ainda abertas da infância sob a sombra de um pai autoritário. Ele lhe contou numa noite enquanto trabalhavam até tarde como Antônio Torres havia transformado sua vida em uma constante prova de valor. Nunca era suficiente, confessou Rafael, observando as luzes da cidade pela janela de seu escritório. Primeiro da classe, melhor nos esportes, mais disciplinado que todos. E ainda assim, sempre havia algo que eu poderia ter feito melhor, segundo meu pai. Beatriz observou seu perfil recortado contra o céu noturno de São Paulo, sentindo uma ternura crescer dentro dela. Deve ter sido difícil crescer assim. Rafael se virou, seus olhos encontrando os dela. Foi, mas me tornou quem sou hoje. E quem você é hoje, Rafael? Ela perguntou suavemente. Ele sorriu, um sorriso raro e genuíno que transformava seu rosto. Ainda estou descobrindo, mas sei que sou alguém diferente quando estou com você. Foi a primeira vez que Rafael a beijou verdadeiramente. Não um roçar de lábios hesitante como na limusine, mas um beijo profundo, cheio de desejo contido e sentimentos que nenhum dos dois havia nomeado ainda. Quando se separaram ofegantes, Beatriz sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais apenas patrão e funcionária, brincando de romance proibido. Era real, tangível e assustador. Em casa, Beatriz encontrava em Dona Cecília uma confidente para suas dúvidas e medos. A saúde da mãe havia melhorado consideravelmente desde que Rafael a encaminhara para um dos melhores pneumologistas da cidade. O tratamento caro, antes impossível para Beatriz, agora estava ao seu alcance graças ao novo salário. Ele mandou flores hoje de novo, comentou Beatriz numa noite, enquanto ajudava a mãe a tomar os remédios. E me convidou para passar o final de semana na casa de praia dele. Dona Cecília observou a filha com olhos atentos. E você vai? Beatriz hesitou. Não sei, mãe. É um passo grande. Ficarmos sozinhos, longe de tudo. Você o ama? A pergunta direta de Dona Cecília pegou Beatriz de surpresa. Eu acho que sim. Ela sentiu o rosto esquentar. Mas às vezes parece que estamos em mundos tão diferentes que é impossível isso dar certo. A mãe pegou suas mãos entre as dela. Filha, o amor verdadeiro não se importa com essas diferenças. Mas você precisa ter certeza do que sente e do que ele sente também. Beatriz assentiu pensativa. Decidiu aceitar o convite de Rafael.
não apenas pelo desejo de estar com ele, mas pela necessidade de entender o que realmente estava acontecendo entre eles. A casa de praia, como Rafael chamava modestamente, era na verdade uma mansão à beira-mar no Guarujá, com 6 quartos, piscina de borda infinita e uma vista deslumbrante do oceano. O lugar parecia saído de um filme. Beatriz se sentiu momentaneamente intimidada ao chegar lá numa sexta-feira à noite, depois que Rafael a buscou pessoalmente. É muitos, ela comentou, enquanto ele a guiava pelo interior decorado com elegância minimalista. Rafael a observou, uma expressão indecisa no rosto. É demais para você? Não é isso. Beatriz tentou organizar seus pensamentos. É só que... Às vezes esqueço quão diferente é o seu mundo do meu. Ele se aproximou segurando seu rosto entre as mãos. Este lugar, as coisas materiais... Nada disso importa, Beatriz. O que importa é como me sinto quando estou com você. Aquele final de semana foi como um sonho para Beatriz. Longe dos olhares curiosos e julgamentos da Torres Empresarial, eles puderam simplesmente ser. Caminhadas na praia ao amanhecer. Conversas profundas sob as estrelas. Refeições preparadas juntos na cozinha espaçosa. Rafael se revelava diferente ali. Mais leve, mais acessível. Como se o peso de ser Rafael Torres pudesse ficar para trás, ao menos por alguns dias. Na última noite, sentados na areia observando a lua refletida no oceano, Rafael entrelaçou seus dedos nos de Beatriz. Nunca senti isso antes, confessou em voz baixa. Esta-me paz. Como se finalmente estivesse no lugar certo, com a pessoa certa. Beatriz sentiu o coração acelerar. Eu também, respondeu honestamente. Mas ainda tenho medo, Rafael. De quê? De tudo. Das pessoas falando. Dos seus amigos me olhando como uma intrusa. Da sociedade que vai nos julgar. De não ser suficiente para o seu mundo. Rafael se virou para encará-la, seus olhos cinzentos, sérios e intensos à luz da lua. Eu passei a vida inteira tentando ser suficiente, Beatriz. Para meu pai e para os negócios. Para um mundo que nunca está satisfeito. Você é a primeira pessoa que me faz sentir que posso simplesmente ser quem sou. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Eu te amo. E se o mundo lá fora tem problema com isso, o problema é deles, não nosso. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras. Eu também te amo, respondeu a voz embargada. Naquela noite, quando finalmente se entregaram um ao outro, não foi apenas desejo que os uniu, mas algo mais profundo, uma conexão que transcendia as diferenças sociais, os mundos distintos, os obstáculos que ainda teriam que enfrentar. Enquanto Rafael dormia ao seu lado, Beatriz observou seu rosto relaxado no sono, tão diferente da máscara controlada que usava no mundo corporativo. Sentia-se completa, feliz como nunca imaginara ser possível. Mas uma pequena sombra persistia em sua mente. Seria esse conto de fadas durável no mundo real que os aguardava na segunda-feira? A resposta veio mais cedo do que esperava. No domingo à tarde, enquanto arrumavam as malas para retornar a São Paulo, o telefone de Rafael tocou. Ele atendeu e seu rosto imediatamente se fechou, a expressão do empresário implacável retornando aos seus traços. Como assim vazou para da imprensa? Sua voz era gelada. Quero saber exatamente quem... Não, isso é inaceitável. Ele fez uma pausa, olhando rapidamente para Beatriz. Estarei de volta hoje à noite. Marque uma reunião de emergência para amanhã cedo. Quando desligou, seu semblante estava carregado. O que aconteceu? Perguntou Beatriz, sentindo um nó no estômago. Rafael passou a mão pelos cabelos, gesto raro que indicava seu nervosismo. Alguém vazou para a imprensa que estamos juntos. Já está em alguns blogs de fofoca e deve sair em alguma coluna social amanhã. Ele pegou o celular novamente, digitando rapidamente. Preciso ver o estrago. Beatriz sentou-se na beira da cama, um frio percorrendo sua espinha. O que isso significa para nós? Para o seu negócio? Rafael hesitou antes de responder, seus olhos evitando os dela. Não sei ainda. Depende de como a notícia foi enquadrada. Mas, honestamente, não vai ser bonito. A viagem de volta a São Paulo foi tensa. Rafael passou a maior parte do trajeto ao telefone, falando com assessores de imprensa, advogados, executivos da empresa. Beatriz observava a paisagem pela janela, sentindo como se o sonho dos últimos dias estivesse se desvanecendo rapidamente.
Quando chegaram à cidade, Rafael a deixou em casa com um beijo rápido e a promessa de ligá-la mais tarde. Não se preocupe, ele disse tentando soar confiante. Vamos lidar com isso. Mas Beatriz estava preocupada. E seus temores se confirmaram na manhã seguinte, quando chegou à Torres Empresarial. Os olhares e cochichos a seguiram desde o estacionamento. Na recepção, as conversas cessavam quando ela passava. No elevador, pessoas que antes a cumprimentavam cordialmente, agora evitavam seus olhos. Verônica a esperava com expressão grave. O Dr. Torres pediu para você ir direto à sala de reuniões do 29º andar, informou, seu tom mais frio que o habitual. A reunião já começou. Quando Beatriz entrou na sala, o silêncio foi imediato. Rafael estava sentado à cabeceira da mesa, rodeado por executivos seniores, e o que parecia ser sua equipe jurídica e de relações públicas. Sua expressão era impenetrável. Beatriz, por favor, sente-se. Ele indicou uma cadeira vazia ao seu lado, um gesto que não passou despercebido pelos presentes. Um homem de meia-idade, que Beatriz reconheceu como o assessor de imprensa principal da empresa, estava de pé, apresentando algo em um projetor. Na tela, manchetes de sites e imagens deles juntos no Guarujá, Rafael de mãos dadas com ela na praia, os dois abraçados observando o pôr do sol. Como podem ver, o vazamento foi extenso, explicava o homem. Temos fotos, detalhes sobre o relacionamento, até especulações sobre como tudo começou. A narrativa principal é... Ele hesitou, olhando brevemente para Beatriz, e típico clichê do chefe poderoso e a funcionária de origem humilde. Ou seja, estão me pintando como um predador e Beatriz como uma oportunista, completou Rafael. Sua voz controlada, mas Beatriz podia sentir a fúria subjacente. Em resumo, sim, concordou o assessor. Já temos manifestações de algumas feministas nas redes sociais criticando o que chamam de abuso de poder. E alguns investidores estão preocupados com possíveis processos por assédio. Beatriz sentiu o rosto queimar de humilhação. Queria dizer que nada daquilo era verdade, que o que sentiam um pelo outro era genuíno, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Quais são nossas opções? Perguntou Rafael. Uma mulher de aproximadamente 50 anos com expressão severa e tailleur impecável tomou a palavra. Do ponto de vista jurídico e de imagem corporativa, a solução mais limpa seria encerrar o relacionamento imediatamente e criar uma distância profissional adequada. Ela fez uma pausa significativa. Ou seja, a senhorita Santos precisaria ser transferida para outro departamento, preferencialmente sem contato direto com o Sr. Torres. Beatriz sentiu como se tivesse recebido um tapa. Olhou para Rafael, esperando que ele refutasse a sugestão imediatamente. Mas ele apenas ouvia, o rosto uma máscara neutra. Alternativamente, continuou a mulher, podemos tentar controlar a narrativa, apresentar o relacionamento como algo sério, que começou após a senhorita Santos já estar estabelecida em sua nova posição, minimizar o aspecto chefe-funcionária e enfatizar a conexão pessoal genuína. E qual abordagem vocês recomendam? A voz de Rafael era fria, profissional. O assessor de imprensa ajeitou a gravata, visivelmente desconfortável. Sinceramente, a primeira opção seria mais segura para a empresa e sua reputação pessoal, Sr. Torres. Beatriz sentiu as lágrimas se formando, mas recusou-se a chorar na frente daquelas pessoas. Levantou-se abruptamente. Com licença, disse a voz trêmula. Preciso de um momento. Saiu da sala antes que alguém pudesse detê-la. Caminhou rapidamente pelo corredor, entrou no banheiro feminino e finalmente deixou as lágrimas fluírem. Como pôde ser tão ingênua? Acreditar que um conto de fadas assim poderia dar certo? Rafael era, antes de tudo, um empresário. A Torres Empresarial era seu legado, sua responsabilidade. Claro que ele escolheria proteger isso acima de um romance recente. Depois de alguns minutos, conseguiu se recompor. Lavou o rosto, ajeitou a maquiagem borrada e respirou fundo. Precisava enfrentar aquela situação com a mesma dignidade que sempre foi seu lema de vida. Ao sair do banheiro, encontrou Rafael esperando no corredor, o rosto tenso. Você está bem? Ele perguntou, dando um passo em sua direção. Estou, Beatriz respondeu, mantendo a voz firme. E já tomei minha decisão, Rafael.
Vou pedir transferência para outro departamento. Ou talvez seja melhor eu simplesmente pedir demissão. Rafael franziu a testa. Do que você está falando? Ninguém decidiu nada ainda. Não precisamos prolongar isso. Vi a expressão deles na sala. Vi como todos olharam para mim hoje. A faxineira que seduziu o chefe. Sua voz falhou ligeiramente. Não quero ser um problema para você ou para a empresa. Beatriz, Rafael tentou pegar sua mão, mas ela recuou. Por favor, não torne isso mais difícil, ela sussurrou. O que tivemos foi lindo, mas talvez sempre estivesse destinado a terminar assim. Somos de mundos diferentes demais. Olha para mim, exigiu Rafael, sua voz mais firme. Lembra do que eu te disse na praia? Que você é a primeira pessoa que me faz sentir que posso ser quem realmente sou. Ele deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Isso não mudou. Não vou deixar um bando de executivos medrosos e colunas de fofoca determinarem o que sinto por você. Antes que ela pudesse responder, a porta da sala de reuniões se abriu e Verônica apareceu no corredor. Dr. Torres, desculpe interromper, mas o Sr. Mendonça acabou de chegar com Helena, e eles estão bastante alterados. Rafael fechou os olhos por um momento, como se buscasse paciência. Diga que estarei lá em 1 minuto. Quando Verônica saiu, ele se voltou para Beatriz. Isso não acabou, entendeu? Esta conversa, Nada acabou, prometo. Ele entrou na sala deixando Beatriz no corredor com um turbilhão de emoções. Parte dela queria acreditar nas palavras dele, agarrar-se à esperança de que o amor deles era forte o suficiente para superar aquela tempestade. Outra parte, porém, a parte pragmática que havia sobrevivido a anos de dificuldades, sussurrava que estava na hora de proteger seu coração e aceitar a realidade. Decidiu que não voltaria para a reunião. Não conseguiria enfrentar Helena e seu pai, não hoje. Foi para sua sala, pegou sua bolsa e desceu até o estacionamento. Precisava de espaço, de tempo para pensar. Enviou uma mensagem rápida para Rafael. Preciso de alguns dias. Por favor, respeite isso. Passou os 3 dias seguintes em casa, ignorando as ligações e mensagens de Rafael. Contou tudo para Dona Cecília, que a ouviu com a paciência e sabedoria de quem já havia vivido o suficiente para entender as complexidades do coração humano. Você o ama mesmo, não é? Perguntou a mãe depois de ouvi-la desabafar. Sim, admitiu Beatriz, mas às vezes o amor não é suficiente. E às vezes, respondeu Dona Cecília suavemente, é a única coisa que importa. Mas você precisa ter certeza de que ele está disposto a lutar por vocês, filha. Não apenas com palavras, mas com ações. No 4º dia, quando Beatriz finalmente decidiu retornar às suas obrigações na Torres Empresarial, encontrou o prédio em polvorosa, funcionários aglomerados em pequenos grupos, conversando animadamente. Algo grande havia acontecido. O Dr. Torres deu uma coletiva de imprensa ontem, contou uma colega do departamento financeiro, quando Beatriz perguntou o que estava acontecendo. Sobre você e ele, foi... Uau! Beatriz sentiu o coração acelerar. O que ele disse? Está em todos os jornais. E tem vídeo na internet. Com as mãos trêmulas, Beatriz pegou seu celular e buscou as notícias. Logo encontrou a gravação da coletiva. Rafael, em um terno impecável, enfrentava uma sala cheia de jornalistas, com sua habitual postura confiante. Chamei esta coletiva para esclarecer os rumores sobre minha vida pessoal que têm circulado na mídia. Ele começou, sua voz firme. Sim, estou em um relacionamento com Beatriz Santos. E sim, ela trabalha na Torres Empresarial. Mas quero deixar absolutamente claro que nosso relacionamento começou depois que ela já estava estabelecida em sua posição atual, e sempre foi baseado em respeito mútuo e consentimento. Uma jornalista levantou a mão. Sr. Torres, há especulações sobre o início desse relacionamento. Alguns dizem que a senhorita Santos era funcionária da limpeza e foi promovida após chamar sua atenção. O rosto de Rafael endureceu momentaneamente. Beatriz foi transferida para o cargo de assistente pessoal por mérito próprio. Sua integridade, inteligência e profissionalismo foram as únicas razões para sua promoção. Qualquer insinuação diferente é não apenas falsa, mas profundamente ofensiva a ela e a mim. Mas a diferença social entre vocês não é um fator complicador? Insistiu outro repórter. Que diferença?
Rafael rebateu, um leve sorriso nos lábios. Beatriz é uma das pessoas mais dignas, íntegras e inteligentes que já conheci. Sua origem, seu passado, sua condição financeira, nada disso define quem ela é. Ele fez uma pausa, seu rosto suavizando. O que define Beatriz Santos é seu caráter. E foi por isso que me apaixonei por ela. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. Era uma declaração pública de amor e admiração em frente a dezenas de jornalistas, sendo transmitida para todo o país. Rafael não estava escondendo-a ou afastando-a. Estava defendendo-a, honrando-a publicamente. O vídeo continuava. Um repórter mais agressivo levantou a voz. Senhor Torres, fontes próximas à sua ex-noiva, Helena Mendonça, sugerem que este relacionamento pode afetar negócios entre as famílias Torres e Mendonça. O senhor não teme as consequências para sua empresa? Rafael encarou o homem diretamente. Deixe-me ser absolutamente claro. Nenhum contrato, nenhuma aliança comercial, nenhuma quantia de dinheiro vale mais para mim do que minha integridade pessoal e a felicidade que encontrei com Beatriz. Se alguém quiser retirar investimentos ou cancelar parcerias por causa disso, estão convidados a fazê-lo. A Torres Empresarial sobreviverá, e eu estarei ao lado da mulher que amo. Beatriz desligou o vídeo, incapaz de conter as lágrimas agora. Rafael havia se posicionado. Havia escolhido ela acima dos negócios, acima das convenções sociais, acima das expectativas. Era mais do que ela jamais esperara. Quando chegou ao 13B do andar, encontrou a sala de Rafael vazia. Verônica informou que ele havia saído para uma reunião externa e voltaria apenas à tarde. Em sua própria sala, Beatriz encontrou um arranjo enorme de rosas vermelhas e um cartão. Quando você estiver pronta para me ouvir, estarei esperando. Seja qual for sua decisão, saiba que você mudou minha vida para sempre. Com amor, Rafael. Beatriz segurou o cartão contra o peito, sentindo uma mistura de emoções tão intensa que mal conseguia respirar. Amor, gratidão, medo e esperança. Havia muito a conversar, muito a resolver ainda. O caminho à frente não seria fácil. Haveria mais rumores, mais julgamentos, mais desafios. Mas pela primeira vez, Beatriz permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, seu conto de fadas improvável tivesse, afinal, uma chance real de final feliz. O reencontro entre Beatriz e Rafael aconteceu no final daquela tarde, quando ele finalmente retornou à Torres Empresarial. Ela o esperava em seu escritório, de pé junto às amplas janelas, observando o pôr do sol que tingia São Paulo de laranja e dourado. Ao ouvir a porta se abrir, virou-se, e seus olhares se encontraram em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Você voltou, disse Rafael finalmente, fechando a porta atrás de si. Havia alívio em sua voz, misturado com incerteza. Vi a coletiva de imprensa, respondeu Beatriz. Foi corajoso. Rafael se aproximou, parando a poucos passos dela. Não foi coragem. Foi necessidade. Não podia deixar que distorcessem o que temos, que transformassem algo tão especial em uma fofoca sórdida. Você arriscou muito, ela observou, ainda tentando processar a magnitude do gesto dele. Os negócios, a reputação, a relação com os Mendonça, e arriscaria tudo de novo. Ele diminuiu a distância entre eles, tomando as mãos dela entre as suas. Beatriz, esses dias sem você me fizeram perceber que nada disso, o império, o dinheiro, o status, tem valor se eu não puder compartilhar com alguém que me vê pelo que realmente sou. E só você consegue ver além da fachada de Rafael Torres. As palavras dele tocaram algo profundo em Beatriz. Durante os dias em que esteve afastada, também havia refletido muito sobre seus medos, suas inseguranças e principalmente sobre o que realmente importava. Tenho medo, Rafael, confessou a voz baixa. Medo de não ser forte o suficiente para enfrentar tudo isso. Os olhares, os comentários, as pessoas tentando nos separar. Olha para mim. Ele levantou seu queixo delicadamente. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Não pela posição ou pelo dinheiro, mas pelo caráter, pela dignidade. Você me ensinou o que é ter verdadeira força. Beatriz sentiu as lágrimas se formando novamente. Eu te amo, disse simplesmente. Rafael a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos. Eu também te amo. Mais do que jamais achei possível amar alguém. Quando se beijaram, foi como se todos os obstáculos, todas as diferenças entre seus mundos,
todas as dúvidas se dissolvessem. Naquele momento, eram apenas um homem e uma mulher, unidos por algo mais forte que convenções sociais ou expectativas alheias. Mais tarde naquela noite, enquanto jantavam no apartamento de Rafael, ele lhe contou sobre as repercussões de sua coletiva de imprensa. Alguns investidores ligaram ameaçando retirar o apoio, revelou, servindo uma taça de vinho para ela. Aí o conselho administrativo convocou uma reunião de emergência para amanhã. Estão pensando em te afastar da presidência? Perguntou Beatriz preocupada. Rafael deu um sorriso irônico. Eles podem tentar, mas esquecem que têm o controle majoritário das ações. Além disso, seu sorriso se suavizou. Vários membros do conselho me ligaram pessoalmente para expressar apoio. Aparentemente nem todos são tão presos a convenções sociais quanto imaginamos. Beatriz brincou com a comida em seu prato. Nunca quis causar problemas para você, Rafael. Você não causou problema algum. Ele pegou sua mão sobre a mesa. Foi o mundo, com seus preconceitos e expectativas arcaicas. E sabe de uma coisa? Estou cansado de viver pela aprovação dos outros. É hora de escrevermos nossas próprias regras. Havia uma determinação no olhar dele que aqueceu o coração de Beatriz. Pela primeira vez, permitiu-se acreditar plenamente que o amor deles poderia sim vencer todas as barreiras. Mas os desafios não haviam terminado. Na manhã seguinte, Beatriz encontrou seu nome estampado em vários jornais e revistas de fofoca. Alguns artigos eram respeitosos, reproduzindo as palavras de Rafael sobre seu caráter e competência. Outros, porém, eram cruéis, especulando sobre suas técnicas de sedução e questionando suas qualificações profissionais. Um em particular, assinado por uma colunista conhecida por sua língua afiada, sugeria que Beatriz era apenas a diversão do momento para Rafael, até que ele voltasse à realidade e se casasse com alguém de sua classe social. Não leia isso, Rafael pediu, tirando a revista das mãos dela quando a encontrou absorta na leitura durante o intervalo do almoço. Essas pessoas não nos conhecem. Não conhecem você. Mas muita gente lê, respondeu Beatriz a voz baixa. E acredita. Rafael se sentou ao lado dela, pegando suas mãos. Então vamos mostrar a eles quem você realmente é. Não com palavras, mas com ações. Foi nesse momento que Beatriz tomou uma decisão importante. Se queria ser respeitada naquele novo mundo, precisava ter suas próprias realizações, sua própria identidade além de a namorada de Rafael Torres. Quero voltar a estudar, anunciou numa noite enquanto jantavam em casa. Sempre sonhei em fazer faculdade. Talvez serviço social ou gestão de projetos. Rafael a olhou com orgulho. Acho uma ideia excelente e pode contar com todo o meu apoio. Assim, enquanto continuava trabalhando na Torres Empresarial, Beatriz iniciou um curso noturno de gestão de projetos sociais em uma universidade conceituada. No início, sentia-se deslocada entre os jovens estudantes que vinham direto do ensino médio de escolas particulares, mas logo sua maturidade, experiência de vida e determinação a destacaram nas aulas. Essa sua namorada é brilhante, comentou um professor com Rafael durante um evento universitário. Tem uma compreensão das dinâmicas sociais que não se aprende nos livros. Rafael sorriu orgulhoso. Eu sei. Foi uma das primeiras coisas que notei nela, essa capacidade de enxergar além das aparências. Nas semanas seguintes, Rafael incluiu Beatriz em todas as suas aparições públicas. Não como sua assistente, mas como sua parceira. Eventos corporativos, jantares beneficentes, reuniões importantes. Ela estava sempre ao seu lado. No início, as pessoas cochichavam e olhavam, mas aos poucos a presença dela se tornou natural, aceita. E Beatriz surpreendeu a todos. Com sua inteligência natural, observação aguçada e empatia genuína, conquistou respeito por mérito próprio. Em um jantar com investidores estrangeiros, sua capacidade de conectar-se com pessoas e entender suas necessidades não verbalizadas impressionou até os mais céticos. Em uma visita a um projeto social apoiado pela Torres Empresarial, sua compreensão das necessidades reais das comunidades carentes trouxe uma perspectiva que o dinheiro e a educação formal de Rafael jamais poderiam proporcionar. Você está se tornando minha arma secreta, brincou Rafael uma noite, depois de um evento particularmente bem-sucedido.
As pessoas te subestimam e então você as conquista com sua inteligência e charme natural. Beatriz sorriu. Estou apenas sendo eu mesma. Exatamente. E isso é o que te torna extraordinária. Mas nem tudo eram flores. Helena Mendonça continuava sendo uma presença venenosa, espalhando rumores e tentando minar a credibilidade de Beatriz sempre que possível. Numa noite de gala beneficente, confrontou Beatriz no banheiro feminino, longe dos olhares públicos. Você pode ter convencido Rafael e alguns ingênuos, mas não a mim, sussurrou com veneno na voz. Conheço mulheres como você, oportunistas que usam o corpo para subir na vida. Beatriz sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Você não me conhece, Helena, que aparentemente também não conhecia Rafael, ou entenderia por que estamos juntos. Por favor, Helena riu, seca. Rafael sempre foi fascinado por caridade. Você é apenas seu projeto social mais recente. Logo ele se cansa e volta para o mundo real, para pessoas como nós. Beatriz a encarou com calma. Sabe qual é a diferença entre nós duas, Helena? Eu nunca precisei diminuir ninguém para me sentir importante. E isso, todo o seu dinheiro não pode comprar. Deixou Helena boquiaberta no banheiro, voltando para o salão onde Rafael a esperava. Não contou a ele sobre o confronto. Não valia a pena dar importância às palavras venenosas de Helena. Mas algo dentro dela havia mudado. Uma certeza maior de seu próprio valor, independente da validação de pessoas como Helena Mendonça. Enquanto isso, Ricardo Mendonça, pai de Helena, havia retirado investimentos significativos da Torres Empresarial. Um golpe que, embora não fatal, causava preocupação entre os acionistas. Rafael trabalhava intensamente para compensar a perda, buscando novos parceiros e diversificando os negócios. Ironicamente, ele comentou com Beatriz uma noite: enquanto revisavam relatórios financeiros, essa crise está nos forçando a inovar. Estávamos acomodados em parcerias antigas, sem buscar novos horizontes. Às vezes precisamos de um empurrão para sair da zona de conforto, observou Beatriz. Você foi o melhor empurrão que já recebi, respondeu ele, beijando-a suavemente. O verdadeiro teste, porém, viria de uma fonte ainda mais intimidadora. Antônio Torres, o patriarca da família e pai de Rafael. Após anos morando na Europa, afastado dos negócios que deixara nas mãos do filho, Antônio retornou a São Paulo quando as notícias sobre o relacionamento de Rafael começaram a circular internacionalmente. Rafael recebeu a ligação numa manhã de terça-feira. Seu pai havia pousado no aeroporto de Guarulhos e exigia um jantar familiar naquela mesma noite. Apenas família, o que, segundo ele, excluía Beatriz. Vou cancelar, declarou Rafael depois de desligar a voz tensa. Não vou permitir que ele te exclua assim. Beatriz, que estava na sala dele revisando alguns documentos, balançou a cabeça. Não, você precisa ir. É seu pai. Um pai que abandonou a empresa nas minhas mãos e desapareceu por anos, só para voltar agora exigindo explicações sobre minha vida pessoal. A amargura na voz de Rafael era palpável. Ele não tem esse direito. Mas você tem o direito de enfrentá-lo cara a cara, argumentou Beatriz, aproximando-se. De mostrar a ele o homem que se tornou. O homem que eu amo. Rafael a observou por um momento, então assentiu lentamente. Você está certa. Como sempre. Segurou o rosto dela entre as mãos. Só não espere que eu permita que ele ou qualquer pessoa me diga quem devo amar. O jantar na mansão dos Torres, uma propriedade imponente nos Jardins, foi tenso desde o início. Antônio Torres, um homem de quase 70 anos com cabelos grisalhos e o mesmo olhar penetrante do filho, não fez questão de esconder seu desagrado. De todas as loucuras que pensei que você poderia cometer quando assumir o controle da empresa, esta supera qualquer expectativa, declarou, depois que a governanta serviu o jantar e se retirou. Uma faxineira, Rafael, sério? Rafael manteve a calma, embora seus olhos brilhassem perigosamente. Beatriz é minha assistente pessoal agora. E mais importante, é a mulher que amo. Antônio deu uma risada seca. Amor, como se isso importasse no nosso mundo. Ele tomou um gole de vinho. Os Mendonça estão furiosos. Ricardo retirou investimentos significativos. E Helena? Bem, ela era perfeita para você. Família certa, educação certa, conexões certas. Personalidade errada, rebateu Rafael. Assim como seus valores.
assim como tudo o que representava. O pai o encarou por um longo momento. Você tem ideia do que está sacrificando? Do que construímos ao longo de gerações? Por um capricho? Rafael colocou os talheres sobre a mesa com uma calma estudada. O que estou sacrificando? Alguns investidores preconceituosos, alianças baseadas em interesse e não em valores? Um casamento infeliz com uma mulher que não amo? Ele se inclinou para a frente. Pai, pela primeira vez na minha vida, estou escolhendo o que realmente importa. E isso não tem preço. É fácil falar assim quando se tem dinheiro, retrucou Antônio. Mas e quando os acionistas começarem a questionar sua liderança? Quando fornecedores importantes se afastarem por causa do escândalo? Quando eu tiver que trabalhar o dobro para provar meu valor, completou Rafael. Como fiz a vida inteira para você. Estou preparado para isso, pai. E tenho algo que nunca tive antes. Uma razão que vai além do sucesso e do dinheiro. Antônio Torres estudou o filho, uma mistura de irritação e, surpreendentemente, um toque de respeito em seu olhar. Você sempre foi teimoso, igualzinho à sua mãe. Um elogio considerando que ela foi a única que teve coragem de enfrentar você quando necessário, respondeu Rafael. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Finalmente Antônio voltou a falar, sua voz menos combativa. Quero conhecê-la. Rafael piscou surpreso. O quê? Esta mulher, Beatriz, quero conhecê-la. Ver por mim mesmo o que é tão especial nela, que fez meu filho, sempre tão pragmático, arriscar tudo. Rafael hesitou. Isso não é um teste, pai. Não vou expor Beatriz ao seu julgamento, como se ela precisasse da sua aprovação. Não é um teste, respondeu Antônio, com uma honestidade inesperada. É curiosidade genuína. E talvez... Ele parecia quase desconfortável agora. Talvez eu queira entender melhor meu próprio filho, o homem que se tornou enquanto eu estava longe. O encontro foi marcado para um almoço no domingo seguinte, na mesma mansão dos Torres. Beatriz estava nervosa, mas determinada a enfrentar o patriarca com a mesma dignidade que sempre guiou sua vida. Não preciso impressioná-lo, disse a Rafael enquanto se preparava. Só preciso ser eu mesma. E isso será mais que suficiente, respondeu ele beijando sua testa. No domingo, antes do encontro, Beatriz visitou sua mãe. Dona Cecília, já com a saúde melhor graças ao tratamento que Rafael ajudara a custear, ofereceu conselhos que só uma vida de desafios poderia inspirar. Não tente ser o que não é, filha, disse, ajudando Beatriz a escolher uma roupa simples, mas elegante. Antônio Torres já conheceu centenas de pessoas tentando agradá-lo e impressioná-lo. Seja a exceção. Seja você mesma. Estou com medo, mãe, confessou Beatriz. E se ele convencer Rafael de que estou arruinando a vida dele? Dona Cecília sorriu, segurando o rosto da filha entre as mãos. Se o amor de Rafael por você for tão forte quanto parece, nada que o pai dele diga mudará isso. Ai, se mudar, então talvez não fosse o amor que você merece. Beatriz abraçou a mãe, sentindo-se mais forte. Você sempre sabe o que dizer. Anos de vida, filha. Anos de ver pessoas se complicarem por tentar ser o que não são. Antônio Torres era exatamente como Beatriz imaginava, a versão mais velha de Rafael, com a mesma postura imponente e olhar penetrante. Mas havia algo mais em seus olhos, uma solidão, um cansaço que nem todo o dinheiro do mundo parecia capaz de aliviar. Então você é Beatriz Santos, ele disse quando foram apresentados, estudando-a com intensidade. E o senhor é Antônio Torres, ela respondeu, sustentando seu olhar com serenidade. Finalmente nos conhecemos. A mesa estava posta na varanda da mansão, com vista para o jardim impecavelmente cuidado. O serviço era perfeito, a comida requintada, e Beatriz agradeceu mentalmente as aulas de etiqueta que Rafael gentilmente sugerira, e que ela aceitara não por submissão, mas por entender que certas ferramentas sociais eram úteis naquele novo mundo. Durante o almoço, Antônio a bombardeou com perguntas, algumas diretas, outras sutilmente provocativas. Sobre sua infância, sua educação, suas ambições, Beatriz respondeu com honestidade, sem tentar esconder suas origens humildes ou embelezar sua história. Nunca tive acesso a escolas particulares ou viagens ao exterior, admitiu quando ele perguntou sobre sua educação. Mas minha mãe sempre valorizou o conhecimento. Economizava para comprar livros
me incentivava a estudar, a ser curiosa sobre o mundo. E seu pai? Indagou Antônio. Nunca o conheci. Abandonou minha mãe quando ela estava grávida. Beatriz manteve a voz firme. Mas isso me ensinou que a presença física de um pai não garante nada. É o amor o exemplo, os valores transmitidos que formam uma pessoa. O olhar de Antônio se desviou momentaneamente para Rafael, que observava a interação com atenção. Algo não dito passou entre pai e filho. O reconhecimento de uma verdade dolorosa sobre sua própria relação. E quando decidiu trabalhar na limpeza da Torres Empresarial, já tinha Rafael como alvo. A pergunta era direta, quase cruel. Beatriz sorriu sem se abalar. Quando comecei a trabalhar lá, Sr. Torres, eu nem sabia quem era seu filho. Estava apenas tentando sustentar minha mãe doente, com o trabalho mais digno que consegui encontrar. E agora? O que espera ganhar com esse relacionamento? Rafael se tensionou, pronto para intervir, mas Beatriz tocou levemente sua mão, indicando que podia responder por si mesma. O único ganho que busco é a felicidade, Sr. Torres. A minha e a de Rafael. Se estivesse interessada em dinheiro ou status, haveria caminhos muito mais fáceis do que enfrentar todo o preconceito e julgamento que estamos enfrentando. Algo na resposta pareceu tocar Antônio. Seu olhar se suavizou quase imperceptivelmente. Sabe, moça, eu venho de origem simples também, revelou, surpreendendo tanto Beatriz quanto Rafael. Meu pai era gerente de uma pequena loja de tecidos. Construí tudo isso do zero. Mas no processo, ele hesitou olhando para o filho. Talvez eu tenha esquecido de algumas coisas importantes. À medida que o almoço prosseguia, a hostilidade inicial de Antônio foi cedendo lugar a um interesse genuíno. Havia algo na franqueza de Beatriz, em sua dignidade natural, que parecia desarmá-lo. Você ama meu filho? Perguntou abruptamente, depois que a sobremesa foi servida. Sim, respondeu Beatriz sem hesitação. Não pelo que ele tem ou representa, mas pelo homem que é quando todas as camadas de Rafael Torres, o empresário, são removidas. Pelo seu coração, sua integridade, sua capacidade de ver valor onde outros não veem. Antônio a observou por um longo momento. Então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso genuíno que suavizou completamente suas feições severas. Agora entendo, disse finalmente olhando para o filho. Entende o quê? Perguntou Rafael ainda defensivo. Por que você arriscaria tudo por ela? Antônio se voltou novamente para Beatriz. Você é uma mulher notável, Beatriz Santos. Rafael tem sorte de tê-la encontrado. Quando estavam se despedindo, Antônio surpreendeu Beatriz mais uma vez. Minha esposa, a mãe de Rafael, também tinha essa qualidade, disse em voz baixa, quase como se falasse consigo mesmo. Essa autenticidade, essa força tranquila. Ele olhou para o filho que conversava com o mordomo à distância. Eu a perdi porque coloquei os negócios acima de tudo. Não cometa o mesmo erro, Beatriz. Não deixe que Rafael se perca no mundo que criei para ele. A aprovação de Antônio Torres foi um ponto de virada. Não porque Beatriz ou Rafael precisassem dela, mas porque significou o início de uma reconciliação entre pai e filho e porque abriu portas no mundo corporativo que antes estavam se fechando para eles. Nos meses seguintes, o relacionamento deles se fortaleceu, sobrevivendo às fofocas, aos olhares, às tentativas de sabotagem. Beatriz continuou evoluindo profissionalmente, não mais como assistente de Rafael, mas assumindo a coordenação dos projetos sociais da Torres Empresarial, uma posição que unia sua empatia natural com sua crescente compreensão do mundo corporativo. Foi seu trabalho com as comunidades carentes da periferia de São Paulo que realmente a destacou. Beatriz criou um programa inovador de capacitação profissional que logo chamou a atenção da mídia e de outras empresas. Aquela que antes era retratada como a faxineira que seduziu o chefe, agora aparecia em reportagens sérias sobre responsabilidade social e desenvolvimento comunitário. Eles finalmente estão vendo o que sempre viem. Você, comentou Rafael orgulhosamente, mostrando-lhe uma matéria elogiosa sobre seu trabalho em uma importante revista de negócios. É estranho, confessou Beatriz. Nunca busquei reconhecimento. Só queria fazer a diferença. E é exatamente por isso que merece ser reconhecida. Dona Cecília, já recuperada graças ao tratamento,
Foi morar com eles no amplo apartamento que Rafael comprara em um bairro tranquilo, nem tão luxuoso quanto os jardins, nem tão simples quanto o antigo lar de Beatriz, um meio-termo que simbolizava o equilíbrio que buscavam entre seus mundos. Com o tempo, até mesmo Helena Mendonça recuou em suas tentativas de sabotagem. O respeito que Beatriz conquistou por mérito próprio e o apoio público de Antônio Torres tornaram suas investidas cada vez mais ineficazes. Em uma noite especial, exatamente um ano após o incidente do café derramado que mudara suas vidas, Rafael a levou para jantar no mesmo restaurante onde tiveram seu primeiro encontro público. Mas desta vez, não havia olhares de julgamento, apenas o reconhecimento respeitoso de um casal que vencera as barreiras sociais através do amor genuíno. Após o jantar, caminhavam pela orla da represa Guarapiranga quando Rafael parou subitamente, pegando as mãos de Beatriz entre as suas. Há um ano, você entrou na minha vida como um furacão silencioso, ele disse, seus olhos brilhando à luz do luar. Desestabilizou tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo, sobre o que eu valorizava. Me fez questionar cada certeza, cada prioridade. Ele sorriu, e sou eternamente grato por isso. Beatriz sentiu o coração acelerar quando ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Beatriz Santos, você já transformou minha vida de todas as maneiras possíveis. Agora me daria a honra de transformar meu nome também? Casa comigo? O anel era simples e elegante, uma safira solitária cercada por pequenos diamantes. Nada ostentoso ou excessivo, apenas sofisticado e único, como ela. Sim, respondeu Beatriz com lágrimas nos olhos. Sim, eu caso com você, Rafael Torres. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia que refletia a união de seus mundos. Não foi no salão mais luxuoso da cidade, nem em uma igreja simples do bairro de Beatriz, mas em um jardim botânico, com a natureza como testemunha principal de seu amor. O planejamento da cerimônia exigiu equilíbrio e sensibilidade. Beatriz não queria um evento ostentoso que fizesse seus amigos e familiares se sentirem deslocados, mas também não queria negar a Rafael as tradições e o requinte a que estava acostumado. Juntos criaram uma celebração que honrava ambos os mundos, elegante sem ser intimidadora, acolhedora sem ser simplória. As flores eram de produtores locais. O buffet combinava pratos sofisticados com comidas tradicionais brasileiras e a música alternava entre clássicos instrumentais e ritmos populares que lembravam a infância de Beatriz. Cada detalhe havia sido pensado para que todos os convidados, independentemente de sua origem ou classe social, sentissem-se igualmente valorizados e bem-vindos. Dona Cecília, radiante, conduziu a filha pelo corredor improvisado entre as flores. Antônio Torres, visivelmente emocionado, estava na primeira fila, ao lado de alguns dos amigos mais próximos de Rafael. Do lado da noiva, vizinhos do antigo bairro, ex-colegas da empresa de limpeza, pessoas simples que sempre fizeram parte da vida de Beatriz. Não havia divisão entre ricos e pobres, entre a alta sociedade e os trabalhadores. Naquele dia, eram apenas pessoas celebrando o amor de 2 seres humanos que haviam encontrado, um no outro, algo que transcendia classes sociais, preconceitos e expectativas. Um momento especialmente tocante aconteceu quando Dona Marlene, a antiga supervisora de limpeza, que primeiro desconfiara das intenções de Rafael, aproximou-se do casal durante a recepção. Preciso admitir, disse, com lágrimas nos olhos, que julguei mal vocês. Pensei que seria só mais uma história triste de um patrão se aproveitando de uma funcionária. Mas o que vocês têm é real, é bonito, e me faz acreditar que ainda existem finais felizes neste mundo tão desigual. Beatriz a abraçou emocionada. Obrigada por sua honestidade e por ter se preocupado comigo desde o início. Em seus votos, Rafael falou sobre como Beatriz o ensinara o verdadeiro significado de dignidade, como seu amor o fizera um homem melhor, mais completo. Beatriz, por sua vez, agradeceu por ele ter enxergado além das aparências, por ter valorizado sua essência quando o mundo só via sua origem humilde. Você não me transformou em uma princesa de conto de fadas, ela disse, sua voz clara e emocionada. Você me permitiu ser rainha da minha própria história, com minhas raízes intactas
e minha dignidade preservada. E por isso, te amarei até meu último suspiro. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, e seus lábios se encontraram em um beijo cheio de promessas, não eram mais o empresário e a ex-faxineira. Eram apenas Rafael e Beatriz, dois corações que haviam encontrado um no outro o lar que sempre buscaram. A festa que seguiu foi uma celebração da diversidade e do amor que transcende barreiras. Executivos de alto escalão dançavam ao lado de donas de casa da periferia. Antigos colegas universitários de Rafael conversavam animadamente com os vizinhos do bairro onde Beatriz crescera. Era como se, por uma noite, as divisões sociais que tanto marcavam o Brasil tivessem sido suspensas, dando lugar a uma comunhão genuína. Antônio Torres, que inicialmente parecia deslocado em meio a tanta espontaneidade, aos poucos se soltou, principalmente após uma longa conversa com Dona Cecília. Os dois pais, tão diferentes em suas origens e experiências, descobriram um terreno comum no amor pelos filhos e nas dificuldades de criar uma criança sozinhos. Sua mãe é uma mulher notável, comentou Antônio com Beatriz mais tarde. Agora entendo de onde vem sua força. A lua de mel foi uma viagem pelo Brasil, escolha de Beatriz que Rafael entusiasticamente apoiou. Em vez de destinos internacionais sofisticados, exploraram a riqueza e diversidade de seu próprio país, das praias do Nordeste às florestas do Amazonas, dos pampas gaúchos às cidades históricas de Minas Gerais. Quero que conheça todas as faces do Brasil, explicou Beatriz. O país além dos escritórios envidraçados e condomínios de luxo. E Rafael se encantou, com a hospitalidade das pequenas pousadas familiares, com a autenticidade das festas populares, com a sabedoria simples de pescadores e artesãos. Estou redescobrindo meu próprio país através dos seus olhos, confessou uma noite, enquanto observavam o pôr do sol em uma praia quase deserta no Maranhão. 2 anos depois, na varanda do apartamento que dividiam, Beatriz ninava nos braços sua filha recém-nascida, Cecília, nomeada em homenagem à avó, que agora a observava com olhos marejados. Rafael se juntou a elas, envolvendo a esposa e a filha em um abraço protetor. A chegada de Cecília trouxe novas reflexões sobre os mundos que agora se entrelaçavam na pequena família. Como criariam uma criança entre duas realidades tão distintas? Como ensinariam o valor do dinheiro e do trabalho a alguém que nascera em privilégio, mas cujas raízes maternas conheciam a escassez? Quero que ela conheça e valorize ambos os lados de sua história, disse Beatriz uma noite, enquanto observava a filha dormir. Que tenha a confiança e as oportunidades que você teve, mas também a empatia e a força que aprendi nas dificuldades. Rafael beijou o topo de sua cabeça. Ela terá o melhor de nós dois. E juntos, vamos ensiná-la que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que possui, mas no que oferece ao mundo. A pequena Cecília cresceria entre 2 mundos, mas sem as barreiras que tanto haviam desafiado seus pais. Frequentaria a escola particular onde Rafael estudara, mas também passaria tardes na associação comunitária que Beatriz coordenava. Conheceria o conforto do privilégio, mas também a satisfação do serviço aos outros. Olha para ela, sussurrou Beatriz, observando os pequenos olhos da bebê, cinzentos como os do pai, mas com o brilho doce e determinado da mãe. Ela é a prova viva de que os mundos podem se encontrar e criar algo perfeitamente belo. Rafael beijou a testa da esposa, depois a da filha. Ela é a nossa história, continuando através dos tempos. E vamos garantir que cresça, sabendo que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca estará nos bens que possui ou no sobrenome que carrega, mas no caráter, completou Beatriz, na dignidade, no amor que é capaz de dar e receber. Naquela noite, quando a pequena finalmente adormeceu, Rafael encontrou Beatriz na varanda contemplando as luzes da cidade. Abraçou-a por trás, descansando o queixo em seu ombro. Às vezes ainda não acredito, confessou ele, que encontrei você, que tivemos coragem de seguir nossos corações apesar de tudo. Beatriz se virou em seus braços, encarando os olhos cinzentos que tanto amava. Sabe o que minha mãe sempre diz? Que o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas ver perfeitamente as imperfeições de alguém. E você viu as minhas desde o primeiro dia? Ele sorriu, recordando o olhar firme da faxineira
que não se intimidou diante do poderoso empresário. Assim como você viu as minhas. Ela tocou seu rosto suavemente. E não as mudou, apenas as amou. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, a pequena família permaneceu unida, um lembrete vivo de que o amor verdadeiro não reconhece barreiras sociais, não se intimida com preconceitos, não se curva a expectativas alheias. Simplesmente existe, persiste e no final sempre encontra um caminho.